Bom dia a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes e participantes que estão aqui agora, e agradecer também a presença de todo mundo que tirou essa manhã, que aqui em Campinas, pelo menos, está bem chuvosa de quinta-feira, para o lançamento dessa cartilha de pedestres. É com muito orgulho que a gente lança essa cartilha, porque é um material que foi feito a muitas mãos dentro da INDEC. E também há muitas mãos fora da INDEC, com participação de várias secretarias. Não vou citar nem as áreas de dentro da INDEC, nem as secretarias nominalmente, porque eu sei que eu acabaria esquecendo de alguém e cometendo alguma injustiça. Então, assim, foram muitas mãos mesmo que apoiaram esse trabalho aqui dentro da INDEC e também fora da INDEC. Por isso, para a gente é uma alegria muito grande de poder lançar esse material, que é um material de referência, um material que vai embasar políticas públicas concretas que estão alinhadas ao nosso plano de segurança viária e também à mobilidade sustentável, né? Tratar a mobilidade ativa é super importante para a gente garantir que a construção de uma cidade que seja mais segura, inclusiva e sustentável por muito tempo. E claro que quando a gente olha isso, a gente está sempre também protegendo os mais vulneráveis no trânsito, né? A gente está aí no mês da mulher, que é um mês em que a gente discute os direitos das mulheres no mundo, e com certeza, quando a gente torna a cidade melhor para pedestres, a gente também está tornando ela mais segura também para as mulheres, também para as crianças e todas as pessoas, no fim, né? Bom, então eu já estou sendo breve na minha apresentação. Hoje a gente vai ter um momento em que a gente vai começar com o Instituto de Caminhabilidade, a Letícia, agradeço a presença da Letícia. Depois a gente vai ter a apresentação da cartilha e de um projeto que é o Caminhos do Brincar, que é um projeto em que a gente usa diversos dos parâmetros que a gente traz de referência para desenho seguro de vias. E por último, a gente vai ter o momento para debate de mediação. Então, conforme vocês forem ouvindo as apresentações, vocês já podem colocar a pergunta tanto no chat como aqui no canto direito da tela, o superior, vocês vão achar ali perguntas e respostas, vocês também podem colocar ali é, as perguntas de vocês e no final a Michelle vai fazer a mediação disso, tá bom? Então, sem mais demora, eu já convido a Letícia. A Letícia, ela é fundadora e diretora do Instituto de Caminhabilidade. Letícia, obrigada pela sua participação e fique à vontade. Bom dia, obrigada, Mari, Michele, Rafa, Rei, Paula, Lari. Acho que todo mundo vai se apresentar e agradecer muito a oportunidade de estar aqui para conversar com vocês, mas acho que principalmente parabenizar a iniciativa do lançamento, né, dessa cartilha, que eu acho que é assim um feito muito grande para Campinas, para a INDEC, para as organizações envolvidas e com certeza vai servir de inspiração para várias outras cidades do estado, mas do Brasil também, para ver que podem ter novos parâmetros, fazer novos desenhos de rua. E eu vou compartilhar aqui minha apresentação para fazer essa fala inicial, corroborando um pouco com a ideia de que a Mari já começou, de que a gente está no mês das mulheres e que é muito importante quando a gente pensa, né, nos nossos direitos de ocupar os espaços públicos, viver nas cidades, a gente também falar que cidade é essa, então, que é acolhedora, que é segura para mulheres e meninas, isso, para todas as crianças e, enfim, para todas as pessoas. Então, vou falar um pouco hoje sobre caminhabilidade e cuidado, para abrir a importância de ter essa cartilha, né, e fazer essa transformação nas cidades. Só apresentando o Instituto Caminhabilidade, a gente é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 2012 para alcançar a equidade de gênero e enfrentar a crise climática, entendendo que o nosso caminho nas cidades é através da transformação por meio da caminhabilidade. A gente faz isso entendendo que a cidadania precisa ser protagonista e os trabalhos em Campinas têm entendido muito isso, né? Trazido as pessoas também para pensar a cidade junto, entender como usam a cidade e aí construir. E acho que é a única forma da gente fazer isso, né? A gente juntar todos esses atores, atrizes que ocupam as cidades, que constroem a cidade para fazer uma cidade melhor. E aí, primeiro, por que que a gente precisa que as cidades brasileiras sejam mais caminháveis? Sejam caminháveis, né? Na verdade.
Acho que, em primeiríssimo lugar, que isso serve para todas as cidades, é que a gente tem uma legislação que fala que a gente precisa priorizar os modos ativos na nossa cidade. Então, mesmo se a gente não olhasse, enfim, para os dados, a gente tem uma política nacional que preza por isso agora há 14 anos, né? Então, a gente espera que as nossas cidades já estariam seguindo um pouco esse princípio de sempre colocar o caminhar e o pedalar como uma prioridade nas cidades. Isso porque a gente, por muito tempo, ignorou, né, o caminhar nas políticas, mas o caminhar, ele é uma forma de deslocamento, é uma forma de conexão entre todas as outras formas de deslocamento, e acho que mais do que isso é a nossa forma de alcançar direitos básicos, né, de viver a cidade, socializar no espaço público, estar nesses espaços. E mais do que isso, é a única forma que todas as pessoas podem estar, usufruir, ocupar e exercer o seu direito à cidade. Então, desde uma criança muito pequena até uma pessoa idosa, não depende de idade, de recurso, de ter um veículo ou não, só depende da infraestrutura da cidade, que parece que é muito pouco, mas na verdade é muito, e é isso que a gente precisa garantir para que essa forma, né, básica e democrática de estar nas cidades realmente seja garantida. E, além disso, a gente tem a maior parte das pessoas se deslocando a pé diariamente nas cidades brasileiras. Isso varia, enfim, de cidades, mas a gente tem esse dado nacional que chama muita atenção, né, do quanto realmente as pessoas dependem do caminhar também para a sua prática diária, para o seu exercício de cidadania, né, nas cidades. E se a gente for ver quem caminha mais, mulheres caminham muito mais do que homens. E aí a gente entra um pouco nisso que foi aqui introduzido do porquê que também a gente precisa fazer cidades caminháveis, se a gente quer fazer cidades que são boas para as mulheres. Isso são alguns dados de pesquisas origem e destino de diversos lugares do Brasil, só para mostrar que é algo que se repete em todas as cidades, né? Mulheres serem as que mais caminham e também as que mais usam transporte público. Isso principalmente porque existe a atividade de cuidar, né? Que é de cuidar dos outros, de cuidar da casa, de cuidar, inclusive, da própria cidade, né? Enfim. E essas atividades de cuidado, historicamente, foram direcionadas para as mulheres. A gente precisa que isso seja melhor equilibrado, mas enquanto a gente ainda não tem esse equilíbrio, isso faz com que a mobilidade das mulheres seja muito mais complexa do que a dos homens. Então, as mulheres, por assumirem essas diversas atividades, né, não saem de casa e vão direto para o trabalho e voltam para casa. Muito raramente conseguem ter só essa jornada. Elas normalmente vão ter que levar alguém para a escola, da escola ir fazer uma compra, da compra aí sim ir para o trabalho, depois talvez levar algum parente num médico, em algum outro serviço, e aí sim voltar para casa. Isso faz com que seja um deslocamento muito mais complexo, né, encadeado entre várias paradas, que o nosso sistema de transporte público atualmente não acolhe, não entende esse deslocamento complexo e não planeja para isso e que são atividades que podem estar mais próximas mesmo no bairro e que acontecem a pé. Então, isso faz, né, é uma das principais razões que faz com que as mulheres sejam as que mais caminhem na cidade e que tenham esse deslocamento tão complexo e que dependa tanto dessa infraestrutura de caminhar. E além disso, né, a gente ainda subestima as pessoas que caminham ou, né, o quão importante é caminhar nas cidades, porque também quase toda viagem de transporte público, né, não toda, atualmente, porque a gente tem outros modos de aplicativo, enfim, que às vezes levam a pessoa ali até a ponta, mas quase toda, pelo menos, começa e termina a pé também. Então, toda pessoa que anda de transporte público também depende de toda essa rede, ser segura, ser acolhedora, ser caminhável. E a gente fala de um outro público muito importante, que são as crianças. Aqui são dados da região metropolitana de São Paulo, porque, enfim, é uma pesquisa origem e destino que dá para você mexer bastante com os dados para entender por bairro, por idade. Isso nos ajuda também a ter uma visão. Mas as crianças também são grandes caminhantes, né? Caminham na sua prática diária, principalmente para acessar a escola. E isso vai variando quando você vai para uma região mais periférica, normalmente caminha-se ainda mais. Então, são, né, pessoas, corpos que estão todos os dias ali no espaço das ruas, que nos leva a refletir se essas ruas foram criadas, construídas para essas pessoas estarem ali circulando com segurança. E a gente sabe um pouco a resposta, porque a gente tem os dados assustadores, e falar bem breve disso,
mas porque historicamente a gente construiu cidades por homens técnicos e sem participação cidadã. E aí eu fico muito feliz com uma live dessa, que eu vejo várias mulheres técnicas aqui apresentando, e isso com certeza já é uma mudança assim, de paradigma, de pensamento de cidade, de como incluir, né, outros olhares para a cidade e começar a planejar uma cidade que não é só pensada na produção, em atividades produtivas, econômicas, em deslocamentos longos, em velocidade, mas pelo contrário, né? Essa cidade que é participativa, que é lenta, que acolhe o brincar no espaço público, que tem outros vários movimentos acontecendo. E isso parte de mulheres, né, planejando e de mulheres ouvindo as necessidades de diversas usuários do espaço público. Então, acho que já fica um pouco óbvio que cidades não caminháveis são piores, né, para a gente cuidar e para as mulheres e para as crianças. E isso um pouco dessas infraestruturas que fazem cidades não caminháveis, que a gente consegue já observar esse ambiente, até inclusive nessas fotos, nem tem mulheres e meninas, porque, enfim, são tão hostis, tão difícil de circular por aqui. Mais um senhor tendo que usar uma muleta e passando pela rua, porque não tinha como passar pela calçada, né? Essas passarelas que tiram a prioridade de quem está a pé para deixar o fluxo muito rápido na cidade e fazer um deslocamento muito maior para quem está a pé e de forma insegura, né? Inacessível, que vão deixando a cidade realmente, né, menos caminhável, menos amigável para as pessoas. E o preço dessas cidades não caminháveis são muito altos, né? A gente, por exemplo, é o terceiro país com mais mortes de trânsito no mundo. Quando a gente fala de crianças, esses números são mais assustadores, né? A gente tem como principal causa de morte por acidentes no Brasil também sinistro de trânsito, ocorrências viárias, não todas atropelamento, né? Também dentro dos veículos, mas que tem a ver com velocidade. Além disso, a gente também está fazendo cidades que são muito ruins, né, para caminhar. A gente tem pagado um outro preço, que é mesmo alguns episódios mais intensos dentro de calores extremos ou chuvas extremas, que é o que a gente está vivendo mais nesse mês, e que é muito preocupante, e que tem uma relação direta não só com a poluição dos veículos, mas com toda a infraestrutura que a gente fez para essas cidades acolherem tantos veículos e tão poucas pessoas, né, de não terem permeabilidade, de tirarem a natureza do espaço público, e temos todas nós pagando essa conta. E também amplia as desigualdades, né? As mulheres são as que mais caminham, mas também temos algumas pesquisas que mostram que mulheres deixam de acessar emprego ou interrompem estudos por barreiras de deslocamento. E também os dados mais assustadores, eu acho que nesse mês, enfim, está aparecendo muito isso, reforçando muito isso, que é o medo das mulheres de se deslocarem também, estarem no espaço público, porque passam diariamente, com frequência, por situações de violência no espaço público, né? Assédio e outras situações que são muito graves e que pode parecer distante, mas uma infraestrutura que é mais amigável para as pessoas e que isso convida a ter diversas pessoas no espaço, faz com que essas situações não aconteçam, né? Inibem essas situações. Então, se a gente tem uma praça que tem pessoas diversas ocupando, onde é esse lugar que as mulheres vão passar, muda completamente o cenário de como é esse acesso mesmo, essa liberdade de estar nas ruas e no espaço público. E além da gente falar da inacessibilidade, né? Então, pessoas com deficiência, que a gente tem esse dado muito recente do IBGE, que nos trouxe dados muito interessantes sobre calçada, rampas, que mostra que 68% das residências, né, no Brasil não tem rampas de acessibilidade no entorno, então não são calçadas que são acessíveis. E isso é muito preocupante nesse sentido, mas também é muito preocupante para o cuidado. O cuidado também exige, né, carrinhos de criança, carrinhos de compra, enfim, várias outras coisas que também precisariam ter essa acessibilidade física. E aí a gente fala muito disso, que a gente tem um presente, uma cidade que já é muito caminhante, que as mulheres, as meninas, as crianças estão todos os dias caminhando, mas que a gente precisa de uma infraestrutura, então, caminhável. E a caminhabilidade é fazer cidades que são seguras, confortáveis e agradáveis, em todas as escalas, né? De rua, bairro até a cidade. E é quando a gente coloca as pessoas e o caminhar como prioridade. E aí eu acho que isso dá para fazer uma reflexão, sair na sua rua, na rua que você caminha e sentir se quando você caminha por ela, você é uma prioridade.
você tem prioridade de estar naquele espaço, se sente segura de estar naquele lugar, porque isso já responde se é caminhável ou não. E aí, a relação da caminhabilidade com as cidades que são cuidadoras é que a gente precisa pensar que a cidade cuidadora é uma cidade que cuida das pessoas, que é isso que a gente está falando, é uma infraestrutura que te deixa segura, que te deixa confortável, que garante um ar mais limpo, uma cidade mais resiliente, mas também que permite os cuidados, né? Permite o cuidado de outras pessoas, então aquilo que eu estava falando da acessibilidade, de poder usar um carrinho, poder cuidar de outra pessoa, permite áreas de autocuidado, né? Lazer, acesso ao espaço cultural, e também dá mais autonomia para as pessoas que historicamente são cuidadas, né? Então, crianças mesmo terem mais autonomia e não precisarem depender de uma pessoa adulta acompanhando, por exemplo, nesses deslocamentos. Isso libera, né, cuidadoras para poderem também estar usando no seu tempo e de outra forma e libera as crianças de poderem conviver num espaço público seguro e entre elas. E para isso, acho que é onde chega bastante assim no tema da cartilha é que a gente precisa atuar nas ruas, porque as ruas são parte do espaço público da cidade, a gente esquece isso muitas vezes quando se fala qual é o espaço público da cidade. As pessoas pensam em praça, em parques, e esquecem que a rua é o nosso principal espaço público, que ocupa a maior parcela do nosso espaço urbano. Então a gente precisa entender se a gente está fazendo bom uso do principal espaço público que a gente tem na nossa cidade e como a gente consegue ressignificar o uso desses espaços. E aqui usando até como exemplo o Caminhos do Brincar, que a gente também é fã desse projeto de como está ressignificando o espaço viário. E aí, muito brevemente aqui para encerrar, para além, né, do Caminhos do Brincar, é, só mencionar alguns projetos no Brasil afora que também promovem essa caminhabilidade, têm ressignificado o uso da via. A gente promove um prêmio que chama Prêmio Cidade Caminhável, que Campinas faz parte da nossa rede de cidade caminhável por causa desses projetos, enfim, de ressignificação viária, e que tem exemplos no Brasil inteiro que vocês podem acessar, se inspirar, enfim, não se sentirem também sozinhas nesse movimento da transformação das cidades. E que a gente descobriu que 60% dos projetos de caminhabilidade no Brasil entenderam que só dá para fazer caminhabilidade se a gente tira espaço das ruas do carro e entrega esse espaço para as pessoas. Isso é muito importante, né? A gente precisa fazer redistribuição viária para fazer caminhabilidade. E acho que essa cartilha vai dar muitas ferramentas de como fazer isso, né? Redistribuir esse espaço. E aí, alguns exemplos muito breves, em cidades de escalas diferentes, em contextos diferentes, que conseguem fazer isso, seja no entorno escolar. Então, por exemplo, a Nicuns, em Goiás, que fez isso no entorno de uma escola. A Rua das Crianças de Recife, que ressignificou todo um espaço público para além do caminhar também como um espaço de brincar. O Caminho Legal de Salvador, que também está com um projeto de entornos escolares e fazendo em diversas periferias da cidade, esses caminhos mais seguros. Os microparques urbanos de Fortaleza, que pegam espaços, né, que estavam abandonados e transformam em parques naturalizados no entorno da escola, servindo como espaço de brincar, mas também como um deslocamento mais seguro. E aí, saindo um pouco do Brasil, só porque a gente tem uma cidade que acho que tem se destacado muito nisso, que é Paris, que tem um projeto muito sério de ruas das escolas, que transformou mais de 300 ruas na frente das escolas na cidade, com esse antes e depois aqui, que eu adoro ver, que era de uma rua completamente convencional, que poderia ser em qualquer cidade do Brasil também, se tirasse os edifícios, que são um pouquinho diferentes. Mas, enfim, asfalto, carros estacionados dos dois lados, e consegue trazer esse espaço como um espaço público, de verdade, né? De convivência. Se torna uma praça e deixa de ser uma rua de passagem, e a gente poder se inspirar também nesse modelo para escalar as nossas iniciativas, que a gente tem ótimas iniciativas no Brasil, e a gente precisa ganhar essa escalabilidade, trazer a natureza junto. E dizer que Campinas está dando, né, mais um passo para essas cidades mais caminháveis, em que o cuidado e o brincar são acolhidos, e a gente espera ver essa escala acontecendo em Campinas e usando Campinas aí também como um bom exemplo. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia. Acho que foi uma ótima introdução ao tema. Acho que trouxe muita coisa para a gente pensar e também para a gente celebrar aqui em Campinas, né?
A cartilha, gente, aconteceu muito por conta do apoio que a iniciativa Bloomberg dá para a gente desde 2021 e que agora foi renovada até 2030, né? E também dentro desse apoio tem o WRI Brasil. Então agora eu convido a Rafaela Basile, que é coordenadora de mobilidade e vias seguras da iniciativa Bloomberg, a Larissa Oliveira, que é analista de mobilidade ativa no WRI Brasil, e a Paula Tavares, que também é analista de mobilidade ativa no WRI Brasil, e elas vão fazer uma apresentação sobre a cartilha. Obrigada, meninas, e fiquem à vontade. Obrigada a você, Mari, pela nossa apresentação. Bom, eu estou aqui com a Paula e com a Larissa. A gente vai contar um pouquinho mais para vocês sobre essa cartilha. Eu sei que muitos de vocês devem estar super curiosos para ver a cartilha, ver esse material. Vou pedir, por enquanto, para a gente focar aqui nessa apresentação e, na sequência, a gente manda no chat aqui o link para vocês poderem acessar a cartilha. Pode ser? Bom, como a Mari já comentou, essa cartilha foi feita a muitas mãos e a gente quer contar um pouquinho aqui para vocês como que ela está estruturada, mostrar um pouco qual é o conteúdo que tem nessa cartilha, como usá-la, para que vocês possam já ter esse olhar para o documento mais certeiro. A gente também vai ter uns momentos aqui de interação com vocês, a gente quer ouvir vocês, então estejam preparados para interagir aí com a gente, tá? Pode passar, Paulinha, para contar um pouco para vocês. Bom, esse é um documento que ele é bastante técnico, né? Acho que a Letícia fez uma ótima introdução dessa contextualização do problema, né, que a gente tem hoje nas nossas cidades e o que precisa ser feito. E eu acho que essa cartilha, ela materializa muito o que a gente pode fazer e como fazer essa transformação das nossas vias. Então, é um documento que vai trazer indicações técnicas bem precisas para orientar o desenho seguro, né? E a gente embasou todo esse trabalho junto com várias secretarias de Campinas para orientar que os desenhos das vias sigam as melhores práticas internacionais, tá? E é por isso que é um produto tão importante, né, nesse momento. A gente tem um plano de segurança viária que está aí sendo implantado e esse produto é um dos produtos do plano, tá? É que essa cartilha possa ser um primeiro passo para a gente orientar parâmetros mais específicos para todos os modos. E aqui a gente está falando de pedestres, acho que pode passar, Paulinha, para o próximo. Que os pedestres são o segundo grupo mais vulnerável na cidade de Campinas, né? Quando a gente fala de mortes no trânsito. No ano passado, 23 pessoas pedestres perderam as suas vidas no trânsito de Campinas e essa cartilha visa dar esse primeiro passo para que a gente possa transformar todo esse viário da cidade, garantindo uma infraestrutura segura para quem caminha. Aqui a gente tem os princípios, né, do sistema seguro, da visão zero. Eu não vou me alongar aqui nesse conteúdo, esse é um conteúdo que já existe no plano de segurança viária e que é retomado aqui nessa cartilha, porque ele orienta, ele organiza tudo que tem de conteúdo dentro desse documento, né? De que nenhuma morte no trânsito é aceitável, que a gente precisa considerar o erro humano no desenho dessas vias, e claro que a responsabilidade é compartilhada. Então, cada um de vocês, né, nos órgãos, nas instituições que representam e que estão aqui presentes, tem um papel muito importante em ajudar a construir essa cidade mais segura para pedestres e, claro, aplicar essa cartilha, esse documento que está sendo lançado hoje. Pode passar. Só resumindo um pouco o processo de elaboração desse documento, ele é um processo bastante longo, que começa lá em março de 2024, a gente fez uma série de oficinas com a participação de vários técnicos, projetistas, que trabalham hoje com viário em Campinas, e ao longo desses encontros a gente foi mergulhando um pouco em quais são esses parâmetros, esses elementos de infraestrutura que a gente precisava olhar com um pouco mais de cuidado quando a gente fala da segurança dos pedestres. E isso culmina hoje no lançamento dessa cartilha que foi desenvolvida aí ao longo desse tempo, consolidando todo esse conhecimento desses encontros, dessas oficinas. Pode passar. Agora, vou convidar vocês para a gente usar a ferramenta do Mente. Não sei se vocês já usaram essa ferramenta, mas para quem não usou é bastante simples. Vou pedir para a Lari mandar aqui no chat o link
para quem for entrar pelo computador, mas se você preferir entrar pelo celular, sugiro usar o QR Code que está aqui na tela, para que a gente possa ouvir um pouquinho mais de vocês. Eu consigo ver aqui, já na minha tela, a quantidade de pessoas que estão entrando, então eu já vou compartilhar aqui para a gente poder passar para a pergunta e ouvir um pouquinho mais de vocês. Vou roubar a sua tela, Paula. Vocês só me confirmam se vocês já estão vendo a minha tela? Já sim. Perfeito. Sim. Então vamos lá, né? A gente está aí com quase 70 pessoas conectadas. A gente quer saber de qual município vocês estão falando, qual órgão, instituição vocês representam aqui. Claro que é um evento que com certeza vai ter muitas pessoas de Campinas, porque é um evento que foi pensado principalmente para disseminar essa cartilha junto a todas as secretarias e pastas do município de Campinas, mas a gente também convidou outros municípios que pudessem se interessar nesse momento aqui para participar com vocês. Então, temos pessoas aqui do Detran de São Paulo, além de muitas pessoas aqui de Campinas, pessoal de São José dos Campos, Curitiba, Valinhos, e aí, Corrida Amiga, outras pessoas aqui do Instituto Caminhabilidade também, da WI, CT de Santos, Limeira, pessoal do Instituto Cordial também, pessoal do PIC, que foi um dos parceiros para a construção dessa cartilha aqui também, trazendo esse enfoque importante para a primeira infância. Muito bom. A gente vê que temos um enfoque grande aqui dos municípios paulistas para além de Campinas, né? Muito bom saber que essa rede de municípios paulistas que trabalham pela segurança viária tem se fortalecido cada vez mais, e muito legal ver que o Detran também está aqui participando com a gente. Bom, eu vou parar aqui de compartilhar para a gente voltar para os slides. Paulinha, vou pedir para você voltar, porque agora a gente quer entrar um pouco mais nesse conteúdo. Vocês vão ver na cartilha que a gente tem algumas sessões importantes, uma delas é sobre essas diretrizes. Pode passar? São 4 diretrizes, eu acho que muitas delas estão muito conectadas com o que a Letícia já trouxe aqui, né? De como a gente pode assegurar uma infraestrutura mais segura e mais caminhável. Um primeiro pilar muito importante é falar das travessias, porque as travessias são esse ponto de encontro entre pedestres e veículos, é onde os pedestres estão mais expostos e vulneráveis aos atropelamentos, às eventuais colisões. Então é por isso que essas travessias elas precisam ser seguras, e não só seguras, elas precisam ser frequentes. A gente sabe que, né, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele traz uma métrica importante de ter ali travessias a cada 100 metros para que o pedestre tenha uma infraestrutura segura, e que se ele não tiver, ele poderia fazer a travessia no local que ele achar mais seguro, mas isso não deveria depender de uma escolha do pedestre, ele deveria ter sempre travessias a cada 100 metros, a gente fala até 80 metros, né? Muitas vezes, quando a gente pensa nessa rede caminhável, mas a gente precisa que essas travessias aconteçam, principalmente em todas as aproximações, né? Em todos os encontros de vias também. E aí, além dessas travessias, tem outros elementos que vão trazer essa segurança, né? Para essa travessia ser completamente segura, como as ilhas de refúgio, como que a gente pode encurtar essas travessias também, para que esse espaço de exposição do pedestre seja cada vez menor. E muito importante a questão da visibilidade. O pedestre precisa ver o motorista e o motorista precisa ver o pedestre. Pode passar. E a Letícia até já tocou nesse ponto aqui anteriormente, né, do problema da velocidade, quando a gente fala da segurança dos pedestres. A velocidade é um dos principais fatores de risco, e a velocidade vai definir se um veículo consegue enxergar o pedestre e frear a tempo ou não. Por isso que a gente precisa implantar medidas de moderação de tráfego a cada 50 metros, 75 metros, vai depender da velocidade que a gente pretende ali naquela via, mas a gente precisa que isso aconteça com uma frequência bem pequena para que os veículos sejam obrigados a reduzirem a velocidade enquanto estiverem
se deslocando aí pelas cidades. E para isso a gente tem várias estratégias, né? A gente chama de deflexão vertical, que são elevações aí no leito viário, ou também as deflexões horizontais, que são quaisquer desvios laterais que esse veículo tem que fazer, que vão chamar a atenção desse motorista para ele reduzir a velocidade. Então, tudo isso vai aparecer aqui nos nossos elementos, nas nossas ferramentas mais para frente, tá? Mais uma diretriz é sobre a continuidade das calçadas, né? A calçada é o espaço aí primordial dos pedestres, mas a gente precisa, claro, garantir uma largura adequada, uma superfície regular, sem obstáculos e acessível, né? Com rampas de acessibilidade em todas as travessias aí previstas. Isso tudo está bem mais detalhado na cartilha. Eu não vou adentrar aqui em todos esses princípios que estão nessa imagem, mas isso tem uma descrição mais detalhada na cartilha também. E, por fim, a requalificação do viário como um todo. A gente tem muitos espaços subutilizados, a gente chama aí de mares de asfalto, né, que são pedaços de asfalto que não precisariam existir. Os veículos muitas vezes nem usam, eles precisam de um espaço muito menor, uma largura muito menor, e isso abre uma oportunidade enorme para a gente ampliar os espaços de pedestres, né? A Letícia mostrou ali no Prêmio Cidade Caminhável, né, que a redistribuição do viário é uma das principais estratégias para fazer uma cidade caminhável, e isso aparece aqui também como uma diretriz principal dessa cartilha, como que a gente pode redistribuir esse viário abrindo espaço para circulação, para permanência dos pedestres, né? Espaço também para o lazer, para a brincadeira, eventualmente para o apoio ao comércio local, para a vegetação, né? Para soluções baseadas na natureza, para a gente também pensar nessa drenagem mais eficiente do nosso viário e sempre incluindo também elementos de proteção para garantir que essas áreas sejam seguras. Então, vamos passar a falar especificamente dos parâmetros de desenho. Pode passar, Paulinha? Na cartilha, a gente tem uma lista aí de 17 elementos de desenho viário seguro, voltados para pedestres, que estão detalhados nesse documento. Eu vou pedir agora para a gente voltar lá para o Mente. Acho que pode só passar para a próxima tela, Paulinha, para quem ainda não conseguiu acessar. Vamos acessar de novo esse link, porque a gente quer saber quais elementos desses que a gente listou aqui vocês costumam aplicar ou usar na sua cidade. E aí, para quem trabalha já com projetos viários ou com desenho viário, pensem nessa aplicação principalmente, mas quem está aqui como pedestre, como alguém que usa a cidade, claro, todos nós usamos, mas pensem enquanto vocês caminham, quais são esses elementos que vocês costumam usar na cidade de vocês. Vocês já estão vendo a minha tela? Vocês estão conseguindo acessar a pergunta? Já, sim. Então, por enquanto, a gente tem aí as faixas de travessia de pedestres como um dos principais elementos, né? Só dá para escolher uma opção, né? A gente deveria ter ajustado isso. Vamos, então, escolher um só, por enquanto. Depois a gente deixa aí para vocês comentarem no chat. A ideia era que vocês pudessem escolher mais de um, mas eu acho que a gente esqueceu de alterar aí a opção de resposta. Aparecendo aqui mini rotatória, sinalização semafórica de pedestres, adequação dos tempos semafóricos também. A extensão de meio fio, que eu acho que é um dos principais elementos para a gente fazer essa redistribuição do espaço viário, né? E tem alguns que ainda não apareceram, que realmente é mais incomum, né, da gente ver nas cidades aqui do estado de São Paulo, né? Chicanas, texturização, pavimento colorido, também a gente vê pouco. Os platôs, né? Os platôs são essas travessias elevadas que são mais longas, mais compridas, que geralmente conectam
2 trechos de calçadão. E não apareceu nenhuma ilha de refúgio, né? A ilha de refúgio é um elemento muito importante quando a gente fala da segurança de pedestres nas travessias, né? Quando a gente tem 3 faixas ou mais que o pedestre precisa cruzar, ou mais de um sentido, né? Vias de mão dupla, é importante que o pedestre tenha um local seguro para ele poder fazer essa travessia em 2 etapas. Legal, gente. Eu vou parar aqui de compartilhar para a gente seguir. Essa pergunta era principalmente para vocês pensarem um pouco sobre esses 17 elementos e começarem a se familiarizar um pouco com essa lista que é bastante extensa. E cada um desses elementos, desses 17 elementos, tem uma descrição mais detalhada nessa cartilha, tá? Então, a gente tem a descrição, uma imagem mostrando como que é esse elemento, né? Como que ele é aplicável aí no viário e, principalmente, aí os parâmetros. Aqui a gente traz recomendações de dimensões, que consideram toda a legislação que a gente tem, mas eventualmente são mais generosos, né, do que a própria legislação, trazendo medidas que possam, de fato, considerar um espaço seguro para esse pedestre. E aí a gente tem também na legislação e nas referências todas as leis e resoluções que tratam desse elemento, quando houverem, né? E os materiais recomendados. Então, a gente tem outros manuais e guias que também falam de cada um desses elementos. Nas sugestões de aplicação, a gente tem dicas de como implantar esses elementos, tá? E aí vocês conseguem se aprofundar um pouco mais em cada um desses 17 elementos. A ideia da construção disso era realmente fazer um cardápio para vocês poderem consultar esses parâmetros e esses elementos, tá? E a gente também tem elementos complementares, que falam aí de mobiliário, vegetação, arte urbana, brinquedos, mobiliários lúdicos. Isso também deve ser considerado quando a gente pensa na infraestrutura voltada a pedestres. Isso também está lá na cartilha. Vou passar para a Larissa para ela falar aqui dos exemplos de aplicação. Então, né, desse cardápio todo de elementos, como que a gente consegue colocar isso no viário. Obrigada, Rafaela. Bom dia a todas e todos. Acho que pode voltar só um slide, Paulinha, para fazer uma introdução aqui, contando o pessoal que eu vou seguir com a apresentação, né, compartilhando com vocês um pouco mais dessa sessão que traz as aplicações de todas essas diretrizes na prática. Então, traz essa aplicação em espaços reais, em contextos que são muito presentes no nosso dia a dia, que são as áreas centrais, os entornos escolares e também entornos de estações de transporte coletivo. E aí, antes de iniciar com o conteúdo da cartilha, eu gostaria de fazer um convite para que vocês participem também e compartilhem com a gente os principais desafios que vocês identificam ao caminharem em entornos de escolas, que são um dos territórios muito frequentes, né, em nossas cidades. O link é o mesmo, eu vou colocar aqui de novo no chat para vocês. E a pergunta é simples: quais são os principais desafios para quem caminha no entorno de escolas? A gente já começa a ver as respostas aparecendo aqui na tela, em tempo real. Acho que velocidade foi a primeira que apareceu, grande aqui, e não por acaso, né? A velocidade é um dos fatores que mais influencia a gravidade dos sinistros, por isso muitas das soluções apresentadas na cartilha, elas focam justamente em moderação de tráfego, como travessias elevadas, estreitamento de faixas, redução dos raios de giro. Falta de travessias apareceu ali também, é outro ponto que aparece muito, né? A dificuldade de atravessar a rua com segurança. Entornos escolares é ainda mais crítico, né? Porque as crianças têm menor altura, menor campo de visão, menor capacidade de avaliar os riscos no trânsito. Então, a cartilha enfatiza bastante travessias frequentes, visíveis, alinhadas às linhas de desejo dos pedestres. Calçadas também, né? Calçadas estreitas, ruins, inexistentes. A qualidade das calçadas aparece sempre em discussões sobre caminhabilidade, e a cartilha também reforça a importância de calçadas contínuas, acessíveis, livres de obstáculos, né? São condições básicas para os deslocamentos seguros e confortáveis. Legal ver tantas
tantas respostas, vê aqui na tela, né, tantos desafios colocados juntos. Acho que a gente pode ir voltando para a apresentação. E muitas das respostas que apareceram aqui, dificuldade de atravessar, velocidade alta, os problemas nas calçadas, fazem parte desses desafios que a gente encontra todos os dias, né, ao caminhar pela cidade. Em entornos escolares, esses desafios são especialmente preocupantes porque a gente está falando de espaços que são frequentados diariamente por crianças, que são usuários mais vulneráveis no sistema viário. Então, todos os dias, milhares de crianças, familiares, profissionais de educação circulam por essas ruas, muitas vezes em ambientes que ainda foram pensados prioritariamente para os carros. E por isso, pensar o desenho dessas áreas com cuidado é fundamental. Vocês vão ver na estrutura da cartilha que para cada um desses contextos, a gente vai ter uma vista superior, indicando quais dessas listas de parâmetros, de elementos complementares, foram aplicadas nesse espaço que a gente trouxe de exemplo para vocês, e também vão ver diretrizes mais específicas para cada um desses contextos. Pode passar, por favor, que a gente tem uma imagem e eu vou comentando algumas coisas aqui com vocês. Uma das primeiras coisas, um dos destaques que a gente vê nessa imagem é pensar o entorno escolar como um espaço acolhedor e apropriado para as crianças. É pensar a rua em frente à escola não para funcionar só como espaço de passagem para os veículos, mas principalmente como um ambiente que favoreça a permanência, o encontro, a circulação segura das pessoas, da comunidade escolar. Então, a gente vê elementos como ampliação de calçadas, mobiliário urbano, áreas de permanência, vegetação e até elementos lúdicos que podem contribuir para qualificar esse espaço e tornar o espaço mais convidativo. E esse tipo de abordagem, ele também ajuda a sinalizar para os motoristas que estão entrando em um ambiente com forte presença de pedestres e de crianças. Outro ponto que a gente vê aqui são as travessias de pedestres, né? Nos entornos escolares é importante que essas travessias sejam frequentes, bem sinalizadas, posicionadas de acordo com os fluxos reais das pessoas. E aqui a gente traz um ponto também que a cartilha destaca, que é a posição dessa faixa de travessia que está no acesso principal da escola. Vocês podem ver aqui na imagem que essa travessia ela não está alinhada com o portão de acesso. A gente tem essa recomendação de que a travessia esteja levemente deslocada, normalmente de 5 a 10 metros, exatamente para garantir um fluxo seguro, para evitar que as crianças muitas vezes saem pelo portão da escola, distraídas, saem correndo muitas vezes, e para que elas não sigam ali numa travessia que poderia causar algum sinistro, alguma colisão. Além disso, a travessia elevada ela ajuda a reforçar a prioridade do pedestre e contribui para reduzir a velocidade dos veículos no momento da travessia. Nos próximos exemplos, é possível ver que esses mesmos elementos eles também podem ser aplicados em outros tipos de área da cidade, adaptando para cada uma das características e dos contextos. Nas áreas centrais, a dinâmica é um pouco diferente. A gente está falando de regiões que concentram grande quantidade de serviços, comércio, equipamentos públicos, e por isso costuma ter um fluxo muito intenso de pedestre. Nesses casos, algumas estratégias que têm mais relevância é ter calçadas mais amplas e acessíveis, as travessias frequentes, os tempos semafóricos adequados para os pedestres, para evitar a redução de conflitos, né, entre pedestres e veículos. Pode passar para a imagem, por favor? Para a gente ver de novo, né, que o desenho viário ele precisa garantir a continuidade e o conforto para quem caminha, com calçadas amplas, travessias frequentes. Aqui a gente pode ver um platô, que é esse elemento que a Rafaela comentou mais cedo. Aqui nesse caso o platô ele está ligando duas ruas de pedestres, né, ruas que somente passam pedestres, pessoas caminhando, e a gente tem essa travessia elevada que faz a conexão entre essas duas ruas. A imagem também mostra como as áreas centrais podem integrar espaços de permanência, com bancos, vegetação, áreas de convivência, contribuindo para qualificar o espaço público. E elementos como balizadores, extensões de calçada, ajudam também a proteger o espaço do pedestre e organizar melhor os fluxos entre os veículos e as pessoas. Em áreas centrais, muitas vezes o desafio não é apenas permitir que as pessoas caminhem, mas criar condições para que elas permaneçam e utilizem esse espaço público com mais qualidade. E aí um terceiro contexto que a cartilha também traz são os entornos de estações e paradas de transporte coletivo, que são locais que funcionam como pontos de convergência de diferentes modos de deslocamento.
Nesse caso, é fundamental garantir as conexões seguras entre calçadas, travessias, pontos de parada, as travessias bem posicionadas para acessar as estações, acessibilidade universal, espaços de espera confortáveis. Pode passar para a imagem que a gente vai destacar mais alguns pontos. Então, a gente vê aqui as travessias conectando as calçadas aos acessos de estações. A gente vê aqui as ilhas de refúgio, que a Rafaela também comentou mais cedo. Então, quando a gente tem vias mais largas, em sentidos diferentes, as ilhas de refúgio, elas ajudam a permitir que a travessia aconteça em etapas, aumentando a segurança para os pedestres. A gente também pode observar elementos de integração com outros modos, como bicicletários, espaços organizados para circulação, ou seja, melhorar o acesso a pé às estações é uma parte essencial para tornar o transporte coletivo mais acessível e mais eficiente. E aí, além de apresentar os elementos de desenho viário, as suas aplicações, a cartilha também apresenta como essas transformações elas podem acontecer na prática, a partir de intervenções que vão desde etapas temporárias a permanente. Isso porque, muitas vezes, transformar o espaço viário exige testes, ajustes, avaliação dos impactos, antes de fazer uma implementação definitiva. Então, nesse sentido, as intervenções temporárias, muitas vezes, elas são associadas ao urbanismo tático, né? E elas permitem testar soluções de forma rápida e com menor custo. E aí pode utilizar materiais como pintura de pavimento, balizador, tachões, elementos móveis, e a gente consegue, a partir desse teste, né, testar as soluções em condições reais, observar o comportamento dos usuários, ajustar o desenho antes de investir em obras permanentes. E aí a gente trouxe aqui para vocês um exemplo muito interessante dessa abordagem, que é o projeto Caminhos da Escola da cidade de Fortaleza. Nesse caso aqui, a cidade escolheu uma área no bairro Cristo Redentor, e é uma área que ela tem alta densidade, ela tem várias escolas nessa região, atende mais de 3.000 alunos, e a cidade decidiu que o primeiro passo seria realizar uma intervenção temporária, com pintura e elementos de urbanismo tático para reorganizar esse espaço e melhorar a segurança no entorno dessas escolas. E aí eles conseguiram testar desenho, avaliar impacto, os comportamentos, e a partir disso o projeto evoluiu para uma intervenção permanente, com melhorias estruturais. Pode passar, por favor, Paula? Aqui tem o que fizeram, né, as ações que foram feitas na etapa de urbanismo tático, e aqui no próximo slide a gente pode ver um registro dessa etapa permanente, em que foi utilizada a pavimentação qualificada, foram feitas melhorias nas calçadas, travessias elevadas, foram instalados mobiliários urbanos, e a gente também pode ver alguns resultados. Pode passar, por favor? Aqui tem uma lista do que foi feito, né, nessa intervenção. Então, foram transformados mais de 6 cruzamentos, 13 faixas de pedestre foram tratadas, foram mais de 350 metros de vias transformados. E esse tipo de abordagem mostra que a transformação das ruas ela pode acontecer de forma progressiva, né, baseada em evidências e principalmente centrada nas pessoas. É justamente essa lógica que orienta a cartilha: oferecer parâmetros técnicos que ajudam as cidades a implementar essas intervenções, capazes de tornar os deslocamentos a pés mais seguros, mais acessíveis e mais confortáveis. Eu vou passar então para Paula seguir compartilhando com vocês o restante do conteúdo. Obrigada, Lari. Bom dia, pessoal. Bom, então, para finalizar a estrutura da cartilha, a gente tem essa última parte, que é de gestão e monitoramento, com algumas ferramentas e estratégias que auxiliam esse processo que a gente veio trazendo até então. Opa, aqui. Agora sim. Bom, a primeira ferramenta é a coleta de métricas. Ela é uma importante ferramenta pelo fato de que apoia uma coleta de insumos que justificam certas intervenções a partir de evidências do seu impacto. Métricas bem estruturadas permitem identificar problemas, dimensionar soluções e comprovar benefícios, dando consistência técnica às propostas e transformações viárias. Os indicadores podem variar entre quantitativos e qualitativos, mas, de modo geral, eles podem ser agrupados nesses 3 grupos principais, que é comportamento dos usuários, que vai englobar desde velocidade de veículos, contagem de pedestres, ciclistas, veículos motorizados, uso de travessias, entre outros. Percepção dos usuários, essa é mais qualitativa, então, o perfil dos entrevistados, sensações de segurança ou não, melhorias apontadas, aprovação da intervenção, e métricas sobre implantação,
extensão de vias e ciclovias em metragem e quilometragem, número de travessias, ilhas de refúgio, entre outros dados que a gente consiga levantar sobre a implementação da intervenção. Aqui a gente tem as fases de coleta. O ideal é que a gente faça uma coleta de métricas desde antes da intervenção, tanto para a gente conseguir ter esse levantamento de diagnóstico, quais são os problemas que a gente encontra no território, e também porque esses dados a gente consegue depois comparar com dados levantados imediatamente após a intervenção e conseguir medir o impacto dessa ação que a gente está fazendo no território. Além de a gente medir imediatamente após a intervenção para ter esses efeitos iniciais, é interessante que a gente faça uma terceira ou quarta coleta de 2 a 6 meses depois, para conseguir metrificar quais são os impactos consolidados no território. Algo que também é opcional, mas que pode ser feito, é ter um grupo de controle para tentar fazer um levantamento de dados enfim, fora, né, sem os fatores do território, para conseguir comparar as duas situações, mas isso é opcional. Sobre inspeção de segurança viária, isso é uma outra ferramenta muito utilizada, mas também muito importante, porque com ela a gente consegue identificar riscos e coletar insumos para propor melhorias no ambiente urbano. Idealmente, a gente faz inspeções em áreas com alta sinistralidade, justamente para tratar esse viés de segurança viária, então ver o que a gente consegue fazer, o que a gente consegue propor de recomendação para transformar o ambiente em um ambiente mais seguro, mas também é importante que isso seja feito em contextos cuja atividade urbana seja pertinente, então em torno de estação e terminal de transporte público, corredores viários, áreas centrais, ou então em torno de equipamentos públicos como escolas, como a gente mostrou agora há pouco com a Lari. Dentro dessa ferramenta, a gente tem 2 segmentos que podem ser utilizados, a inspeção de segurança viária e a auditoria. Eles se diferem no fato de que a inspeção você vai fazer em um contexto existente, então é um lugar que já existe, com dinâmicas que já acontecem, e a auditoria a gente faz em fase de projeto, tentando se precaver sobre possíveis riscos e dificuldades e problemáticas que podem surgir no decorrer desse projeto. A gente tem na cartilha um documento que é a lista de verificação de inspeção de segurança viária, ela está praticamente como um anexo ali, a gente tem o link para consultar fácil, que é um guia prático ali para avaliar as condições de ruas, interseções de arredores, oferecendo então uma visão completa para auxiliar esse processo. Ele passa por diferentes aspectos, como o uso do solo, fluxo de veículos e não motorizados, infraestrutura viária, sinalização, entre muitos outros. Uma última ferramenta, né, e estratégia aqui que a gente fala também é a participação social. Já que a gente está trazendo, né, uma política de redesenho viário com ênfase na segurança dos pedestres, isso requer o envolvimento da sociedade civil e principalmente das comunidades que vão ser beneficiadas pelas intervenções. A participação popular na concepção, implementação e avaliação dos projetos fortalece esse vínculo entre o poder público e sociedade civil e também ajuda no processo da gente garantir que as pessoas que vivem lá, que se deslocam lá e que conhecem muito bem o território, sejam ouvidas e que, dessa forma, a gente consiga considerar dinâmicas e possíveis desafios ao longo do processo de projeto da intervenção. Dentro disso, a gente tem essas 4 estratégias: escuta qualificada, que é basicamente reunir moradores para avaliar as intervenções sugeridas pela equipe técnica e apresentar sugestões de reivindicações. A escuta das infâncias, que é bem parecido com a escuta qualificada, só que é focado nesse grupo referente às infâncias, então crianças, adolescentes e cuidadores. Ações de mobilização, que são iniciativas voltadas a estimular o uso coletivo e criativo do espaço público antes ou depois das intervenções viárias, e ações de orientação, divulgação e educação, sempre buscando criar esse diálogo com a sociedade civil, de modo a apresentar propostas, atividades educativas e ou sensibilizar os cidadãos sobre os riscos no trânsito. Opa. E por último, só para finalizar, a cartilha está alinhada com alguns planos municipais, eu não vou destacar todos eles, mas eles estão aqui escritos e também está na cartilha, é bem fácil de linkar também, tudo meio que como um anexo. E a gente também tem os materiais recomendados, que inclusive as meninas já comentaram ao longo da apresentação, também bem fáceis de vocês consultarem. Era isso sobre a cartilha, gente, obrigada. E para finalizar, eu quero fazer um convite para vocês voltarem realmente, só para a gente finalizar agora
essa conversa sobre a cartilha, perguntando para vocês como você pretende usar a cartilha. Então, vocês têm esse espaço agora para responder no mente, a gente conseguir mapear intenções, se gostaram. Eu não sei se essa opção também tá podendo escolher só uma, ou se tá podendo escolher mais do que uma, mas por enquanto tá bem dividido. Pessoas querendo usar a inspiração para aplicar os elementos de desenho viário seguro, outros para consultar os parâmetros de desenho, também passo a passo para aplicação nos diferentes contextos. Acessar os documentos de gestão e monitoramento, que eles são bem úteis, eu espero que ajude bastante. Referência para fazer uma cartilha similar em seu município, que bom, a gente espera mesmo que isso sirva de inspiração para outros municípios. Mas, por enquanto, uma maioria indo em inspiração para aplicar os elementos de desenho viário seguro. E mais um tempinho, só para todo mundo conseguir responder. Acho que deu uma parada. Acho que é isso, então. Muito obrigada, gente, por esse espaço. E agora, então, eu convido a Mari para retomar. Obrigada, Paulinha, Rafa e Larissa. Espero que vocês estejam tão orgulhosos quanto eu desse material que foi apresentado agora. Acredito que realmente, assim, além de ser um material que vai ser muito útil para Campinas, também pode ser muito útil para outros municípios, né? Aqui já está o link, inclusive, para que vocês acessem, deem uma olhada, usem mesmo. E se tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para discutir, para conversar. Agora eu vou convidar então o Carlos. O Carlos vai apresentar o projeto Caminhos do Brincar. E é um projeto que a gente entende como uma das inspirações, né? Em que a gente conseguiu colocar vários elementos do que a gente defende na cartilha, está nesse projeto. Então, Carlos, agora é com você. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Carlos, eu sou arquiteto urbanista de formação, trabalho na INDEC já tem 14 anos como analista de mobilidade urbana e na coordenadoria de inovação em urbanismo e mobilidade já tem 5 anos. Bom, agora vou apresentar para vocês um caso prático, né, um exemplo prático de como aplicar os elementos e os parâmetros da cartilha. Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Bom, o projeto em questão trata de intervenções urbanas, intervenções realizadas por meio de urbanismo tático no entorno da CEI Dom Eduard Robinson, né, que através da iniciativa batizada como Caminhos do Brincar. Está passando o slide? Ainda não passou aqui, para mim, pelo menos. Foi. Bom, o Caminhos do Brincar é uma iniciativa da Fundação FEAC, que deu todo o apoio no desenvolvimento e implementação do projeto, né? O desenvolvimento e a criação foi do escritório Ateliê Navio, com apoio da Associação Evangélica Assistencial, da WR Brasil, a Bloomberg, e de entidades que atuam no território, que são a família Burg e o Progen, e da Urban 95 também. A realização foi uma parceria da INDEC com o PIC, Programa da Primeira Infância Campineira, e a Prefeitura de Campinas. Bom, o Caminhos do Brincar ele tem como objetivos criar espaços de brincar, em contato com a natureza, com participação da comunidade, né, promover a segurança viária para as crianças, seus cuidadores no trajeto a pé até a escola, e qualificar os espaços públicos assegurando mobiliários urbanos adequados e elementos lúdicos. Eu vou dar uma contextualização para vocês, né, de todo o histórico até o momento atual. Vou levar alguns minutinhos.
Aqui na linha do tempo a gente tem o início lá em 2022 com a apresentação do Master Plan. Depois a gente teve um período longo de diagnósticos durante o ano de 2023. O projeto foi elaborado em 2024 e a implementação e o monitoramento foi no ano de 2025. O território do satélite Íris, onde está a SEI, ele tem os piores indicadores sociais e tem uma alta concentração de famílias em situação de vulnerabilidade do município. Tem uma das piores rendas per capita e o pior IDH em educação. A SEI, ela atende aproximadamente 540 famílias com crianças entre 0 e 5 anos de idade. E o cruzamento próximo à escola, ele é o terceiro em maior índice de sinistros com pedestres entre 2018 e 2021. Durante a fase de diagnóstico, houveram oficinas com os educadores, né, com a escuta sobre o entorno escolar. Também teve um painel de caminhos com os cuidadores e o passeio urbano com as crianças, que nos passaram suas opiniões, né, e as sensações sobre o entorno, inclusive colando emojis durante o trajeto, né, que acabou resultando num mapa de percepções que acabou nos norteando no desenvolvimento do projeto. Durante essa coleta de dados, né, durante a conversa com os moradores, nós descobrimos que 74% dos deslocamentos até a escola eram de modos ativos, sendo que 49% a pé e 25% de ônibus. Isso daí acabou nos dando os dados necessários para começar a pensar no projeto, né? Então, depois do diagnóstico, a gente concluiu que diversos problemas que existiam no local, né, estavam, dentre eles, o fluxo intenso e alta velocidade dos veículos, como a gente pode ver aí nas imagens, a confusão tamanha com tantos carros, a falta de espaço seguro para brincar ao ar livre, as travessias eram perigosas, com muito desrespeito ao pedestre, né? Você vê aí, em várias imagens a gente consegue ver também os cuidadores e as crianças sentadas nas calçadas, com falta de mobiliário urbano, sem bancos, sem lixeiras, as calçadas de péssima qualidade, com diversos obstáculos, entulhos ao longo do caminho, e os trajetos longos sem áreas sombreadas, né? Aqui a implantação do local, antes da intervenção realizada. Na via de cima, a gente consegue ver a via marginal da Avenida John Boy Dunlop, que é uma via, né, de grande importância na cidade, que inclusive contempla parte do corredor do BRT, e que tem a estação do BRT Bela Aliança logo ao lado da escola. Tanto nesta via que desce, quanto a via de baixo, a via que desce é a rua Fernando Pereira Neto, e essa rua de baixo é a rua Dr. Dante Herbolato. As duas são de sentido duplo, né? Nenhuma das duas vias tem regulamentação de vagas, não tem de vagas escolares, nem de carga e descarga, e muito menos de idosos de PCD. Bom, a rua Dante Herbolato, aqui de baixo, ela acaba servindo de rota de fuga pelos munícipes como uma alternativa ao grande fluxo existente aqui em cima nas marginais, na Marginal e na Avenida João Paulo Dunlop. O que acaba gerando uma grande insegurança nos horários de entrada e saída da escola, devido ao elevado fluxo, né, volume grande de veículos. Além do fato do portão da escola, portão de acesso de pedestre, ficar bem na esquina, o que gerava um acúmulo de pessoas
e de crianças e cuidadores num ponto de vulnerabilidade, né, principalmente nesse momento de entrada e saída, por não ter um espaço seguro que pudesse comportar esse volume de pessoas. Bom, a gente percebeu também que todas as esquinas têm os raios de giro elevados, né, o que acaba favorecendo uma conversão em alta velocidade que é incompatível com a área escolar. Essa é a imagem de depois do projeto implantado, né? Bom, pensando em reorganizar o fluxo dos veículos, né, e possibilitando um ambiente urbano mais seguro, nós alteramos o sentido destas duas vias que dão acesso ao portão principal. Elas tinham sentido duplo, né? Então a rua Dante Herbolato, que é aqui de baixo, ela deixa de ter sentido duplo, passa a ter sentido único, contrário ao fluxo ao sentido da Avenida John Boy Dunlop e da sua marginal. Então, com isso a gente consegue evitar que ela continue sendo usada como rota de fuga pelos motoristas. Aí a gente consegue aliviar o volume de veículos nas mediações da SEI. Tá? Aqui na rua que desce, que é a rua Fernando Pereira Neto, também passa a ter sentido único, diminuindo também o volume de veículos e favorecendo o embarque e o desembarque escolar do lado correto do passeio no entorno da escola, né? Essas vias, na aproximação da área escolar, passam a ter a sinalização de trânsito calmo, com a velocidade readequada para 30 km por hora, para induzir a circulação dos veículos a uma menor velocidade praticada. Nós redesenhamos as esquinas com uma redução expressiva dos raios de giro, proporcionamos as travessias seguras, com alargamento dos passeios nas esquinas, com vasos, pintura lúdica, balizadores, diminuindo consideravelmente a distância a ser percorrida pelos pedestres em 6 travessias. Nós incluímos também aqui no meio da quadra uma nova travessia, né, com isso evidenciando mais ainda o estreitamento do leito carroçável e a necessidade de trafegar em velocidade reduzida. Bom, nessas duas vias, nós demarcamos as áreas de estacionamento, que antes não existia, reforçando visualmente o estreitamento do leito carroçável e ordenando melhor o fluxo dos veículos, né? Foram aplicados por uma artista plástica, a Marta, grafismos lúdicos e brincantes nos pisos e fachadas, dando um ar de pertencimento às crianças que frequentam a SEI. E para complementar as extensões dos passeios, né, que acabou resultando na redução do espaço destinado aos veículos e, consequentemente, na ampliação das áreas reservadas aos pedestres, foram instalados vasos e bancos, inclusive alguns com medidas reduzidas, né, voltado para as crianças, criando também um espaço de permanência seguro que antes era inexistente no local, né? Além da instalação de paraciclos, que existe também uma parcela dos cuidadores que levam as crianças com suas bicicletas, né, para a escola. Bom, é importante mencionar que as diretrizes que nortearam o projeto foram priorizar os percursos prioritários, né, tratando os trajetos pelos quais as crianças e seus cuidadores chegavam até a escola, estabelecer as zonas calmas, com velocidade reduzida e um trânsito mais organizado, né? Então, aqui no percurso prioritário, a gente consegue ver a diferença de como que era, né? Com o avanço do passeio, com a instalação dos bancos, com a área protegida
com vasos, inclusive com plantas filtrantes, né, que ajudaram a melhorar a qualidade do ar, os balizadores e essa pintura que não somente a artista plástica, a Marta, fez parte, mas também um grupo de artistas da cidade que teve, inclusive, uma moradora aqui do bairro que, durante esse momento de pintura, se aproximou e acabou fazendo parte, né? Acabou pintando também um pedaço do mundo. Aqui é uma foto durante a execução, né? Nessa zona calma que a gente acabou implantando. E você vê com a redução, o estreitamento das vias, com a redução dos raios de giro e, naturalmente, os veículos se sentem, os motoristas acabam se sentindo coagidos a fazer uma conversão proibida ou a fazer uma conversão em uma velocidade elevada. E agora aqui, depois de implantado, você vê o ordenamento do fluxo, o estreitamento da via, toda a sinalização horizontal e vertical reforçada também, as travessias com as suas distâncias reduzidas, né? E a última etapa do projeto foi a criação do espaço de proximidade, né, que transformou uma área que antes era repleta de mato e, por vezes, a gente encontrava entulho acumulado, que era remanescente do viário, né, e acabou virando um local para descanso, né, um local para brincar livre, promovendo conforto, acolhimento no caminho realizado no dia a dia das famílias, né? E o resultado disso é um espaço gostoso com 370 metros quadrados de lazer, com sombreamento, brinquedos naturalizados, árvores frutíferas, um paisagismo novo e um mobiliário urbano adequado também. Após o projeto implantado, veio a etapa do monitoramento, né, que foi realizado também no ano passado, com a coleta de dados, né, observando como as pessoas estão se apropriando do espaço, e percebemos que antes 91% dos veículos trafegavam acima da velocidade permitida, e que hoje esse número passou para 36%. Então, é uma mudança, né, valorosa. Durante a coleta de dados também percebemos que houve uma melhora na qualidade do ar, em 88%, que foi favorecido também pelo plantio das espécies filtrantes. Houve um aumento do fluxo de pedestres de 67% e do fluxo de crianças em 83%. E é impressionante como toda vez que visitamos o local tem famílias com crianças usando o espaço para descansar, para brincar, mesmo fora do horário de aula, mesmo em épocas de férias. E daí, analisando a percepção dos usuários, houve um aumento da sensação de segurança pública em aproximadamente 25%, enquanto que a sensação de melhoria da segurança viária teve um aumento de quase 70%. Antes da intervenção, 20% das pessoas entrevistadas, eles disseram que não costumavam frequentar algum lugar, algum espaço público do bairro para descansar ou para lazer. E depois, quase 70% dos entrevistados disseram que passaram a frequentar o local. Já os usuários que
considerava esse local atrativo para crianças, aumentou de 6,7% para 100%. Quer dizer, é uma vitória, né? Bom, para finalizar, acho que podemos afirmar que os impactos positivos são inquestionáveis, né? Tivemos melhorias na segurança viária, com os fluxos mais organizados, trazendo segurança aos pedestres, a segurança viária e uma perceptível redução da velocidade praticada, né? Aprimoramos também o bem-estar social, um belo espaço público de lazer, trazendo a ludicidade, contato com a natureza, melhorando a qualidade do trajeto até a escola. Fortalecemos o senso de comunidade, fazendo as famílias se apropriarem do espaço, usando e cuidando do local. Os moradores hoje em dia lá eles mesmos acabam cuidando das plantas, regando, podando. Isso é bacana porque isso, no fim, acabou despertando o interesse da população, né, e da replicação desse tipo de intervenção em outros locais do bairro e da cidade como um todo. Então, por fim, eu acho que é óbvio que a intersetorialidade é fundamental para o sucesso do projeto, o diálogo com os moradores, a articulação com o poder público e os equipamentos públicos locais também são o caminho para que tudo tenha um desfecho como esse que tivemos no Caminhos do Brincar, que, sem dúvida, projeto de sucesso e que iremos, com certeza, replicar futuramente, né, em outras escolas, em outros pontos da cidade. Eu acho que é isso, gente. Agradeço a atenção de todos. Obrigada, Carlos. Agora, então, eu vou convidar a Michele Rosa. Ela também é analista de mobilidade urbana, aqui da Divisão de Desenvolvimento Humano e Institucional, e ela que vai conduzir agora a nossa discussão. Então, lembrando que as perguntas podem ser colocadas no chat, e a gente tem também um espaço de perguntas e respostas na ferramenta do Teams. Fiquem à vontade. Mi, agora é com você. Oi, pessoal, bom dia. Que alegria receber tantas manifestações de carinho pelo lançamento da cartilha, que para nós é uma grande vitória e que a gente deseja que sirva de inspiração para outras prefeituras. Temos várias prefeituras e várias cidades participando aqui no Brasil e a gente espera que vocês consigam também encaminhar vários projetos e várias melhorias na cidade de vocês, tendo como exemplo Campinas, do que a gente está conseguindo fazer, e contem com o nosso apoio também, porque vocês precisarem, os encaminhamentos, sabemos o quanto é difícil, para conseguir construir tudo isso, e a gente tem feito dentro do plano de segurança viária, então tem vindo consolidado o que já tinha sido planejado, e a gente está conseguindo implantar e realizar. E uma dessas realizações foi o Caminhos do Brincar, e várias pessoas estão dizendo aqui no chat, parabenizando pelo projeto, o projeto é lindo, a Letícia falando, a Andréia falando também que o projeto é incrível, a Daniela Lemos, que ama o projeto, nós também amamos, somos muito fãs e é uma inspiração para nós. A Joyce, o Pique está aqui presente também, a Joyce falando que o pertencimento da criança e da comunidade é notório. A Roberta também, que é do Detran, Roberta que é nossa parceira, trabalhou conosco aqui na INDEC, foi uma grande inspiração, sempre é uma grande inspiração também, ela dá parabéns a todos os envolvidos, e um abraço especial para a equipe da INDEC, certamente será um documento referencial para a elaboração de projetos de desenho viário seguro para pedestres, e a gente tem trabalhado muito junto com o Detran também, em diversas ações, para que a gente consiga realmente expandir cada vez mais tudo que a gente tem feito. O Guilherme, que é do Instituto Cordial, também está dando os parabéns, falando que a iniciativa é incrível da cartilha e as parcerias ótimas para a caminhabilidade. O Rodolfo também falando, dando parabéns para a Letícia pela apresentação. O Gustavo Barros também, do Instituto Cordial, está aqui com a gente. O Adriano,
está falando também, ele é do Detran, dando parabéns, a Thaís, parabéns pela iniciativa, o Marcos Alberto de Souza, que é aqui da INDEC, também dando parabéns, a Camila Mastro Rocco, ela é do CAL, São Paulo, da Comissão de Mobilidade Urbana. E temos a Luciana, também, que está Sugnoshita, está dando parabéns também a toda a equipe da INDEC, também da Bloomberg, da WRI, do Instituto Cordial, sobre essas conquistas de Campinas, e nós temos algumas perguntas já colocadas aqui, vamos direcionar para as respostas. A primeira pergunta, quem fez foi o Adriano Bongiorno, que ele é do Detran, ele é agente estadual de trânsito da Escola Pública de Trânsito, e ele nos fala que, considerando que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, oriunda do Tratado da ONU de 2006, e promulgada em 2009, recebe no Brasil o Estatuto de Emenda Constitucional, o que denota sua inquestionável relevância normativa. E ele pergunta para a Letícia como funciona em Campinas, em termos de normatização, a manutenção dos passeios por parte dos munícipes lindeiros, bem como a determinação de padrões métricos nos entornos de escolas, que propiciam deslocamento seguro de usuários de cadeira de rodas, seja ele estudante ou pessoa, que pode ser idosa, que conduz usuários de cadeira de rodas. Adriano, a Letícia tinha nos falado aqui sobre a questão da normatização, dando uma resposta já para você, sobre a normatização em Campinas e de como funciona a fiscalização das calçadas com os proprietários de lotes e o pessoal aqui da empresa, da INDEC também, que poderíamos dar mais informações para você em relação a isso, que a Letícia é de São Paulo. E tem uma cartilha, ela colocou o link aqui no chat, de uma cartilha de Campinas, que é Campinas Mais Acessível, e é um guia prático sobre acessibilidade. É muito legal essa cartilha, se vocês tiverem disponibilidade de acessar. Letícia, você quer dar mais alguma resposta de direcionamento para essa questão do Adriano? E a gente passar também para o Carlos, para ele responder aqui pela INDEC e pela Prefeitura em relação a esse questionamento. Fica à vontade. Eu acho que é melhor vocês responderem mesmo. Acho que eu deixei num lugar mais genérico. Acho que ele quis entender como era em Campinas, mas a questão de vocês também seguirem as normas nacionais, né? E o quanto essa cartilha e até o programa vai um pouco além das normas, que é o que a gente também espera das cidades, assim, ter a norma para ter o básico, mas também conseguir pensar esse além. Mas acho que vocês podem complementar aí para responder para ele. Bom, respondendo então ao Adriano, bom, o Código de Obras do município diz que a responsabilidade, né, da manutenção e da construção das calçadas é responsabilidade do proprietário ou do locatário do lote lindeiro, né? É óbvio que a gente segue a normatização da NBR 9050, certo? Existe também um plano de rotas acessíveis, né? Que a legislação prevê que o poder público atua na implantação e reforma dos passeios em rotas de interesse coletivo, mas a gente está se esforçando aqui, não só em INDEC, mas vai ser algo, assim como foi o plano de segurança viária, como foi essa cartilha, nós estamos trabalhando para desenvolver um manual de calçadas, para que a gente possa padronizar e tratar os passeios com o devido respeito, né, que as pessoas merecem. Mas hoje, a manutenção e a construção, ela é responsabilidade do proprietário do lote. Esperamos resolver isso e definir como que será futuramente para mantermos os passeios mais acessíveis na cidade, né? Maravilha, Carlos, obrigada. E eu vou aproveitar que você já está aqui falando. Tem duas perguntas direcionadas especificamente para o projeto Caminhos do Brincar. Uma delas é do Adriano,
que ele pergunta se essa faixa de pedestres próxima à entrada da escola, se elas são elevadas. E o Andros, ele está perguntando parabéns pelo projeto, que é lindo, e que após a implantação das melhorias, qual é a periodicidade de manutenção e de quem é a responsabilidade? Carlos, oi. Oi. Bom, a responsabilidade, com certeza, é do poder público, né? E não somente da INDEC, mas de serviços públicos também, de outras secretarias que também tem que prezar pela manutenção. Acho que a periodicidade de manutenção depende muito de como que, por exemplo, o projeto já tem um ano que está implantado, mais ou menos, e você vai lá, a pintura está intacta, o mobiliário está intacto, as plantas estão sendo bem cuidadas. Então, eu acho que depende muito de diversas questões, assim como da qualidade do material empregado, né? E sobre Desculpa, a faixa, a faixa elevada, na não, saída da escola ali na esquina. Não, ali a gente utilizou nesse projeto todo urbanismo tático, então não tem nada de obra física no momento. Óbvio que futuramente a ideia é a gente consolidado, né, o projeto e devidamente aprovado pela população e tudo mais, é a gente realizar algumas intervenções físicas e daí sim trabalhar a acessibilidade de maneira definitiva e, quem sabe, em algum momento colocar as faixas elevadas. Tudo bem que a legislação proíbe a faixa elevada até 12 metros de distância da esquina, né? Então, ali na esquina provavelmente não será uma faixa elevada. Mas chegou a ser discutido ali criar um cruzamento elevado. Mas aí a gente ainda precisa ver a situação da drenagem, não é somente a solução do desenho viário, né? A gente tem que ver outras questões ali também. Carlos, aproveitando ainda que você está falando sobre o projeto, a Fernanda Stephanie, ela está perguntando se tem previsão de implementação de mais espaços assim. Sim, existe a previsão, inclusive dentro do nosso plano de segurança viária, a gente tem uma meta a ser atingida, né? Nós temos aí 10 escolas em vista para a gente poder replicar. Também estamos trabalhando em mais 2 escolas, em 2 territórios, em parceria com a FEAC também. E então, possivelmente, esse ano a gente conseguirá ter algo sendo implementado ainda esse ano. Mas a tendência é que cada vez tenham mais escolas, né? Eu acho que o interesse não só da população, mas também do governo é que a gente consiga transformar o maior número de entornos escolares em locais como este. Maravilha. E nós estamos já com o tempo um pouco avançado, nosso tempo era até 11h30, mas nós vamos ficar um pouquinho mais, até umas 11h40, mais alguns minutinhos. Vamos ter mais 2 perguntas para a Rafa nos responder sobre a questão da cartilha, de alguns parâmetros de compatibilizações, e caso tenha mais alguma pergunta aqui, nós responderemos para vocês por e-mail depois, não vamos deixar ninguém sem resposta, até mesmo para a gente fortalecer essa parceria com todos, e a gente tendo ideias e construindo cada vez mais essa questão da caminhabilidade na cidade. Rafa, veio uma pergunta da Rosimeire, ela está perguntando como as cidades encaram o urbanismo tático, uma vez que não haver um amparo no CTB, e aproveitando, a Graziela Zanqueta, ela também pergunta se a cartilha está compatibilizada com os parâmetros do Código de Obras de Campinas. Tá bem, vamos lá. Primeira pergunta sobre o urbanismo tático e o CTB.
O urbanismo tático, ele está sim respaldado pelo CTB. A gente não tem hoje uma normatização federal para o urbanismo tático, mas o CTB, no anexo 1, ele já considera, dentro da definição dele de passeio, né, que o passeio ele é a calçada ou parte da pista de rolamento, que pode ser separada por pintura ou elemento físico separador, né? E aí sendo também um espaço livre de interferências, destinado à circulação de pedestres e eventualmente ciclistas. Então essa definição do Código de Trânsito para passeio já permite que a gente faça a marcação, a divisão ali dentro do asfalto do que seria o espaço dos veículos e o que seria o espaço dos pedestres. Só lembrando que esse espaço ele precisa estar bem marcado, então a gente sugere que essa pintura, né, da linha de bordo seja feita com a tinta termoplástica, uma tinta que tenha aí alta durabilidade para que ela não desgaste ao longo do tempo, né, que é a tinta usada aí para sinalizações horizontais, e dentro desse espaço podem ter pinturas coloridas, né, isso não está definido por nenhuma regulamentação ou normatização, mas a gente lembra que essa tinta ela não pode ser derrapante, né, então tem que ser uma tinta que tenha um agregante ali para que, né, quando chova, esse local não vire um local escorregadio para os pedestres, tá? E essa linha, a gente sempre recomenda que tenham outros dispositivos auxiliares marcando bem essa divisão. Né, a gente tem as taxas e os tachões, mas não só. Balizadores, vasos, floreiras, elementos que tenham uma altura baixa são importantes para garantir que esse espaço esteja protegido, tá? Sobre a pergunta da relação dessa cartilha com o Código de Obras, tá? Essa cartilha ela é complementar ao Código de Obras. A gente tem ali no Código de Obras, também na lei de, né, parcelamento, ocupação do solo, a gente tem vários parâmetros que são colocados, mas os parâmetros que a cartilha traz, eles são complementares. Então, por exemplo, no Código de Obras você vai ter ali um detalhamento da inclinação das calçadas, eventualmente a largura das calçadas, a altura, né, desse meio fio. Tudo isso não é detalhado na cartilha. A cartilha ela traz outros parâmetros, né? Parâmetros que falam muito mais sobre essa redistribuição do espaço viário e elementos de deflexão vertical e horizontal que podem ser inseridos nessa via, tá? Então a gente precisa encarar essa cartilha como um documento a mais, um documento complementar a essas legislações municipais existentes, tá? Mas existem algumas menções às legislações que estão dentro da cartilha também, tá? Principalmente de parcelamento do solo, isso consta ali no documento. Maravilha, obrigada, Rafa. O Fernando está perguntando, o Fernando Garcia, se a apresentação ficará disponível. Sim, nós vamos disponibilizar para vocês as apresentações e a cartilha, lembrando que a cartilha está disponível no site da INDEC para vocês.